Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do canal Quanta Pra Mim. Estou muito feliz em ter você por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Wagner Oliveira, eu atuo aqui na Quanta como Head de Negócios e eu estarei com vocês nesse episódio, que na verdade é uma continuidade, uma conversa sensacional. Esse é o segundo episódio em que nós vamos falar sobre espiritualidade e longevidade com um convidado super especial que vocês conheceram no primeiro episódio, né, gente? Estou falando do Dr. Luiz Alberto Silveira, que respondeu várias perguntas interessantes no nosso primeiro episódio e nós vamos dar continuidade a essa conversa aqui. Então fique ligado, fique com a gente, tem coisa muito interessante e boa que nós vamos agora tratar com o Dr. Luiz Alberto. Dr. Luiz, muito obrigado pela sua disponibilidade. Adorei o bate-papo anterior. Então vamos lá, preparado aí? Tudo certo? Podemos começar? Então vamos lá. Sem Sabe dúvida. que eu li, eu li uma matéria há pouco tempo isso, que falava sobre os impactos positivos sobre a vida física, né, a saúde mesmo, de um indivíduo que cultiva o hábito de oração. Sem dúvida. Energia. E, Isso é energia. Tem estudo sobre tem isso. estudo sobre Tem isso. estudo sobre isso. Isso é muito Em Nova interessante. York fizeram um estudo. Grupo de oração para pacientes em UTI. Determinado grupo de pacientes na UTI. Que direcionava a oração para aqueles pacientes, sabendo da patologia, sabendo os males que eles tinham, não é? E grupo de pacientes que não recebiam oração. Então, verificaram uma constatação estatística, o porquê exatamente, qual mecanismo, não se chegou à conclusão de que aqueles pacientes que receberam a oração estiveram alta precoce, morreram menos, sabe? Porque foi direcionada a eles uma energia vibracional. Nós vamos ainda evoluir muito nesse aspecto, sabe? Há um livro que eu gosto muito, eu acho esse autor fantástico, tem vários livros. O livro, hoje no Brasil, a gente já não encontra mais, é A Física do Futuro. O autor chama-se Michio Kaku. Ele é um japonês, residente dos Estados Unidos, ele tem até programas você pode acessar e ver as entrevistas dele, são maravilhosas. Ele é um físico, né? Então, ele entrevistou 300 cientistas, top, né? Todos cientistas premiados. E a pergunta, nos vários aspectos da economia humana, né? Seja na saúde, na economia propriamente dita, sobre todos os aspectos, ele perguntou como nós estaríamos em 2030, 2050 e 2100. E ele obteve, baseado nos estudos que esses cientistas estão fazendo, né, ele percebeu que este futuro até 2100 é fantástico. A expectativa de vida de 120 anos com qualidade, sabe? Com qualidade. O que nós vamos fazer com a tecnologia em benefício do ser humano, em benefício da ciência, é coisa fantástica. Sermos capazes, lá no futuro, de projetar pensamento. Hoje isso é uma coisa impossível de imaginar. Você imagina se as pessoas de hoje projetassem seus pensamentos? Então, nós ainda não estamos nesse nível de evolução espiritual, evolução de modo a poder projetar, o outro perceber o que você está pensando, né? Mas nós seremos capazes de projetar pensamento, né? Hoje já existem exames que dão uma ideia muito mais sobre a sua ancestralidade, as doenças, como falamos há pouco. Então, essa expectativa até 2100, gerada por pessoas que estão estudando, por cientistas, que não fazem parte dessa mídia sofrida, dessa mídia de briga, de luta, né? Essa mídia que está perdendo tempo, né? Para esse nosso país, para esse nosso planeta se elevar, se regenerar, está perdendo tempo. Né? Há um grupo de batalhadores estudando o futuro, observando a importância da matéria, a importância do espírito, a importância de ser bom, a importância, o impacto disso. Então, Michio Kaku, ele mostra esses estudos, um livro escrito há 20 anos atrás, mais ou menos, né? O Alvin Toffler também, lá de 1940, ele escreveu escreveu A Terceira Onda, o choque do futuro, ele previu que nós veríamos cartão de crédito, naquela época nem se imaginava isso, que trabalharíamos online, previu coisas assim maravilhosas, né? Previu a transformação da indústria. O último livro dele foi Power Shift. Esse livro trata
dos grandes conglomerados assumindo as pequenas fábricas, assim por diante. Então, a transformação que haveria na sociedade, né? Você imagina, eu sou de uma época que eu ia à venda, fazer compra, levava o caderno, anotava, no final do mês minha mãe pagava, né? Hoje a venda praticamente desapareceu, hoje é shopping center, como grande conglomerado, né? Ainda resistem os pequenos, estão resistindo, vão perdurar por algum tempo, sem dúvida, mas a tendência é essa coisa de massa. Havendo essas manifestações de massa em toda a economia humana, sobre todos os aspectos, é necessário que haja um novo iluminismo. Pensar e o ser humano, como fica nisso aí? Né? E aí entra novamente a espiritualidade. Porque o iluminismo, lá da Revolução Francesa, ele não trouxe a felicidade que achava que ia trazer. Hoje, quando eu quero conversar sobre conta de luz, eu ligo, quem me atende é um robô. E eu, como sou da época de 1948, eu até digo obrigado para o robô. Eu digo obrigado, de vez em quando, para a Alexia, né? Obrigado. Eu acho que estou falando com alguém. Vai que se revolta no futuro, pelo menos ela vai ter a recordação histórica que eu fui bem educado. E eu gosto de fazer pergunta estranha para a Alexia, sabe? Eu fico feliz de ver que ela não sabe responder. Não sei responder sobre isso. Te peguei. Eu digo para a Alexia, viu? Então, você imagina, né? Nos últimos 50 anos, Wagner, aconteceu muito mais do que tudo que aconteceu até os últimos 50 anos. Nós tivemos transformações. Eu, quando comecei a medicina, né, em 1973, 74, eu olhava para uma pessoa com 50 anos e dizia, puxa vida, como está velhinho. Como está velhinho. Hoje você olha para uma pessoa de 80 anos e a pessoa está firme. Então, a ciência permitiu esse avanço. Agora, você imagina juntar a ciência com a espiritualidade, com a boa emoção, com o positivismo, né? Com a alegria de viver, olhar a natureza, sentir a natureza. Você imagina, ainda vamos chegar aos 120 anos, seguramente vamos chegar aos 120 anos. Isso é uma coisa muito interessante, porque nesse aspecto, e puxando aquele gancho que o doutor trouxe, né, da tecnologia e das IAs, né? Esse é um elemento que a IA não alcança. Não alcança. Não é? Não. E eu até fico curioso e quero até ouvir um pouco mais do doutor a respeito disso, né? Como é que a gente mantém esse olhar humano? Porque o doutor está falando de um olhar humano, né? Num momento em que as mudanças tecnológicas são robustas, com a entrada de IA, etc. E não há retorno. Exato. Não há retorno. Exato. Como é que a gente mantém esse olhar humano? Isso é progresso, são leis de progresso, né? Só que nós temos que adaptar ou permitir esta interligação entre a evolução científica, a evolução tecnológica e a evolução espiritual. As duas coisas têm que caminhar paralelamente, né? O ser e o ter têm que caminhar paralelamente. Né? O cérebro da gente, na verdade, é uma analogia entre todas as coisas que estão ocorrendo gradativamente e o que o nosso cérebro é capaz de fazer. Hoje nós sabemos o que faz 20% do nosso cérebro. 80% nós não sabemos o que faz. Por isso, essa história, né, de no futuro você vai projetar pensamento, você vai conseguir olhar para a pessoa e perceber o nível vibracional dela, o que ela está pensando, o que não está pensando. Mas isso só vai acontecer quando houver uma evolução espiritual também. Senão vai ser guerra, 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 e vamos evoluir com as guerras, sim. Né? Mas é melhor evoluir. Mais conflitos do que união, exatamente, né? Agora, hoje, o que nós temos é uma rapidez fantástica da junção das informações, permitindo os diagnósticos. Não é? Então, hoje, em 10 minutos, eu clico, Google ou outras plataformas, e consigo saber o que está se fazendo no mundo no câncer de pulmão, em estadio 1, estadio 2, 3 ou 4. Em 10 minutos. Quando eu comecei a profissão, eu tinha que fazer toda a história do doente, ir no livro, eu dizia ao paciente, semana que vem eu vou ter os exames. Rapidamente a gente consegue fazer isso hoje. Você imagina daqui a 50 anos, nós seremos provincianos, sabe? Eu adorava, quando eu comprei meu primeiro Fusca, né, 64, foi o primeiro carro que eu tive, foi um Fusca 64, eu achava lindo, Fusca era, gosto muito do Fusca. Meu Fusca era azul. Azul? Era azul. Então eu conheci a minha esposa dando carona no Fusca azul. Sim, ela é minha colega, é médica também, ela formou-se 2 anos, formou em 75 e eu em 73. Então, se nós olharmos, eu achava os carros maravilhosos, né? Eu tive
tipos de carro, marcas de carro. Hoje a gente olhando os modelos, né, dos carros hoje, os antigos, puxa vida, como eram feios os antigos, hoje é que está bonito. Lá atrás eram ótimos, né? Eram maravilhosos, né? Então, você vê como as coisas vão mudando, a percepção vai mudando. Verdade. E as pessoas precisam ser percebidas como gente, né? Como gente importante que está gerando essa transformação. Né? São as pessoas que mudam o mundo. E as pessoas com conhecimento. Né? Então, existem um grupo de pessoas que sabem o que está acontecendo, que estão estudando, estão acompanhando, estão participando, lendo, participando de podcast como este, né? Você que está nos ouvindo e nos vendo, né? Você está junto conosco aqui, você está participando aqui do nosso podcast. Tenho certeza que a sua mente está trabalhando com as informações que nós estamos trazendo. Né? Então, essas pessoas que estão participando deste processo, elas são proativas, elas estão construindo o futuro. Tem pessoas que sabem o que está acontecendo, né? Acompanham o que está acontecendo, mas elas não são proativas. Elas esperam que vai cair do céu as coisas para elas. Não precisa, né? Elas vão rezar, vão orar e tudo vai acontecer. Né? Isso não é lei natural. Exato. Você tem que fazer acontecer. Então, são pessoas que esperam acontecer. E existe um outro grupo de pessoas que sequer sabem o que está acontecendo. Esse é um número muito grande ainda. Pessoas que ainda não sabem fazer pergunta. Né? Então, eles são comandados por pessoas que, se forem inteligentes, ativos, para o bem, este mundo melhora. Se são inteligentes, ativos para o mal, este mundo vai sofrer até perceber que tem que mudar, porque está tropeçando e não está evoluindo. Veja que nós temos muito que aprender. Nós ainda somos muito engatinhando nesse processo do conhecimento. E olha que aprendemos muito nos últimos 50 anos. Um celular tem mais informação do que quando a NASA chegou à Lua. Exatamente. É um negócio fantástico, né, Wagner? É uma evolução absurda, né? É uma evolução absurda. Fantástica. E eu fico pensando assim, nessa importância da espiritualidade nesse contexto, e às vezes as pessoas confundem, né? A espiritualidade, não, é religião, não quero falar sobre religião. Não estamos falando sobre religião. Não é isto. Religião é coisa dos humanos, cada religião. Do latim religare, né? É outra coisa. Exatamente, Na verdade, quer dizer, você entra dentro de um ambiente em que é um ambiente de reflexão, de introspecção, seja numa igreja. Você ali tem a oportunidade, a religião tem a oportunidade de trazer informações, se forem bem trazidas, né, para você melhorar como ser humano. Exato. Mas a melhor religião é aquela em que a igreja é você mesmo, sabe? Porque o Deus está em você. Neste mundo, neste cosmos, que hoje não se fala mais em universo, os cientistas já chamam de multiverso, né, e inúmeras dimensões existenciais, né? E saber que Deus sabe o meu nome. Isso é incrível. Dentro deste contexto, né? Por que ele sabe meu nome? Porque eu sou parte dele. É uma energia que está em mim, porque ele é o Criador e eu sou a criatura dele. Não é aquele velhinho de barba branca, mas é a energia que existe. E nós fazemos parte dessa energia e nós estamos caminhando em direção a esta energia, isto é, em direção à elevação espiritual, em direção à lapidação espiritual. E essa lapidação só vai ocorrer se nós nos espiritualizarmos, tendo também a ciência que nos é permitido conhecer como um instrumento para essa lapidação. Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que a ciência contrapõe radicalmente a espiritualidade. E, na verdade, elas se complementam totalmente. Né? Eu diria que a espiritualidade, que a ciência está encontrando a espiritualidade, não o contrário. A ciência que está percebendo, puxa vida, essas questões energéticas, espirituais, vamos chamar de boa energia, né? Essas questões energéticas que comandam o nosso corpo, que comandam o meio ambiente. Eu lembro agora, me veio agora à mente, quando eu vou passeando aí na nossa ilha, Florianópolis é fantástico, é maravilhoso, é linda, não é? Eu tenho um filho que mora no Canadá, eu visito meu filho 3, 4 meses por ano lá. Ele já está há muito tempo lá? Está há 21 anos, em Montreal. Então, eu fico com eles lá um período longo, eu tenho 2 netinhas lá. Então, eu gosto de olhar muito a natureza lá, a natureza aqui. Quando
eu vejo no final do ano os flamboyantes floridos, acho maravilhoso. Passo pelos nossos morros, vejo lá os ipês, sabe? Agora eu estou vendo que estão cuidando um pouco mais com as flores no Beira-Mar Norte, porque essa história, essa colonização portuguesa, desterrense, não era muito chegada em flores. Isso é mais os alemães, os italianos, né? Seria Blumenau, Joinville, já cultiva mais flores. Florianópolis já está começando. Florianópolis está começando, e eu estou vendo agora na Beira-Mar Norte, podia ter mais árvores, todas com folhas roxas, que são os ipês roxos. Acho lindo, né? Você poder olhar essa natureza e saber que ela vibra e ela te traz vibração positiva, né? E você pode transformar essa vibração e produzir felicidade, né? E reduzir toda essa luta pelo poder, pelo ter que a gente está assistindo, né? Que é dura, que é triste. Quanto tempo a gente está perdendo, Wagner? Olha, se você... Hoje a expectativa de vida no nosso país está em torno de 76 anos. Santa Catarina, ela é um dos estados com melhor expectativa de vida do Brasil. Em 2022, 2024, nós tínhamos uma expectativa de 80 anos. As mulheres vivendo mais do que os homens. Elas precisam ser observadas. Olha e vê, ouve e escuta. Os sinais estão aí, os sinais estão aí, vivem mais do que os homens, né? Então, essa expectativa de vida ela está aumentando por conta de um conjunto de fatores que permitiram isto ocorrer. Com todas essas mazelas, isso está ocorrendo. Imagina se nós tivéssemos espiritualmente mais evoluídos, né? Mais humanizados, mais perceptivos do que diz respeito às coisas que realmente nos fazem felizes. E não é a objetividade em si, mas a subjetividade. Né? Eu falei até na última palestra que fiz, agora recente, sobre... Que, aliás, foi excelente. Seletividade. Pois é. Tivemos colaboradores da Quanta lá na tua palestra, elogiaram bastante. Tem tido esse retorno que me deixou muito feliz. Né? Então, nós temos essa possibilidade de crescimento espiritual nos trazendo uma felicidade mais continuada. Aliás, eu tenho falado que uma das formas de saber se você é elevado espiritualmente é saber quanto tempo do seu dia a dia ou na sua vida você é mais feliz e quanto tempo você tem mais tristezas. Quanto mais felicidade, mais elevação espiritual. Sabe? Então, porque nós vivemos no planeta hoje felicidade entremeada por tristezas, por, novamente, um pouco de felicidade, de repente não é mais felicidade, é um pouco de alegria que logo passa, crianças são mais alegres do que felizes, não é? E, então, há muito entre felicidade, infelicidade, tristeza, alegria. Quanto mais tempo de felicidade, é porque você é perceptivo no que diz respeito à espiritualidade. Olha que porque você acredita em algo mais do que somente estas coisas terrenas que trazem tristezas, né, que trazem decepções e frustrações. Portanto, nós somos produto de um Criador, de um Deus, né, de um Deus Pai energético, que quer de nós progresso, quer de nós elevação, quer de nós seres felizes. Relacionamento é um dos fatores mais importantes no critério felicidade, né? Que são as conexões sociais boas, não é? As ruins servem para mostrar isso eu não devo fazer, mas as boas já é um avanço. Mas eu ia falar há pouco de que metade da nossa vida nós dormimos, né? 24 horas, o dia 24 horas. Dormir 8 horas por dia, um terço da sua vida. É um movimento de rotação, né? Um momento de rotação, você dorme. Outra metade você faz coisas que, embora não esteja dormindo, mas que não... Então, o tempo para a evolução, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da espiritualidade, é muito curto e a gente perde, às vezes, esse tempo em coisas bobas, né? Em coisas que não era para estar incomodando. Exatamente. E não no ser. Exatamente. Então, fica perdendo tempo. Mas por que tanta preocupação com o ter? Porque há um desequilíbrio, né? Há um desajuste, porque não há empatia social. Feliz. Não há empatia social, né? Você percebeu a sociedade, como ela pode melhorar, né? Se é bipolarizada, se é brigando, se é disputando, se é tentando destruir o outro, ou se é buscando sentar, encontrar harmonia. Encontrar harmonia, né? Isto vai ser encontrado, eu não tenho dúvida quanto a isto. Só que está demorando porque essa percepção ainda é pequena no contexto social. Porque a luta pelo sobreviver tem sido muito mais
renhida do que a luta pelo ser feliz com o outro, apesar do outro. É muito egoísta, Não eu diria, o né? egoísmo, sim, o egoísmo é um dos maiores principais pecados dos seres humanos. O Exatamente. altruísmo é outra coisa. Exatamente. E isso acaba criando barreiras, muros, né? Para que a gente encontre harmonia, né? Mas interessante, né? Quando o doutor também falava sobre essa nossa herança, né? Somos frutos Sim. de um Criador, independentemente de quem professa uma fé cristã ou judaica, enfim, ou outras, Sim, né? sim, sim. Mas no livro sagrado do judaísmo, Torá, ou no livro sagrado cristão, a Bíblia, lá em Gênesis se fala, façamos o homem, né? É uma expressão ali em hebraico que vinda do Criador, né? Então, existe a impressão do Criador em cada criatura. Ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome. Então, eu me lembrei disso quando o doutor justamente falou sobre essa questão. E aí, é claro que, acredito, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, deve também estar se questionando, tá, mas como é que eu faço, né? Que práticas eu posso implementar na minha vida, hábitos, enfim, para fortalecer essa dimensão espiritual, né? Poxa, é fato, já vimos aqui e demos evidências do quanto a espiritualidade é importante para a tua vida, para a tua família, para a sociedade em si, e também para a tua saúde física, né? E longevidade, ok? Mas o que eu posso fazer? Que hábitos eu posso implementar, né, para fortalecer essa dimensão e passar a enxergar esse propósito mais transcendente? Tu trouxe uma palavra, a subjetividade, né, da vida. E eu queria te ouvir, doutor. Então, primeiro, nós estamos passando por este planeta enclausurados num corpo de matéria. Há uma energia neste corpo de matéria. Este corpo de matéria vai deixar de existir. Nascer, crescer, desenvolver, envelhecer e morrer. Esse é o processo vital, esse é o ciclo de vida. Esse ciclo de vida ele pode ser estendido ou não. Então, o primeiro aspecto é cuidar da sua saúde. O primeiro aspecto é ter um estilo de vida que dê a este corpo condições de ir mais longe. De superar os desafios, de acreditar de que isto é possível, ser um inteligente ativo, né? Perfeito. Perceber isso. Então, primeiro, cuidar do seu sono, né? Cuidar dos seus relacionamentos, né? Reduzir o máximo possível o estresse, né? Ter uma atividade física que permite o movimento continuado do seu corpo, sempre sintonizado com a vida, não é? No momento que você não desenvolve nenhuma atividade física, que fica... a tendência é tudo ficar mais lento, embora o movimento exista, mas tudo ficar mais lento. Então, aspectos ligados ao seu corpo, aspecto ligado à boa função orgânica. Não é? A saúde física. Né? A saúde física. Do ponto de vista subjetivo, gratidão. Gratidão pela vida. Agradecer. Né? Agradecer por ter a oportunidade de conhecer mais, de vivenciar mais, de projetar mais um bom futuro, de acreditar de que nossa energia continua, ela não se acaba, apesar das dificuldades, apesar dos medos, dos receios. Então, a gratidão, o cuidado do corpo humano, a gratidão, a interlocução, seja da mesma faixa de idade, seja faixa de idade diferente, do jovem com o idoso, respeitar o idoso, respeitar o jovem, dentro de um processo de interação positiva, boa, em que um quer ajudar o outro, as gerações, quer aprender elas se aprendem. Relação intergeracional, exatamente. Né? Então, basicamente, cuidado com o corpo, cuidado com o meio ambiente, gratidão, relacionamentos com qualidade, elevação do pensamento a uma esfera que transcende essa esfera puramente terrena, material, uma esfera como os antigos lá da época das cavernas, olhavam para a lua, olhavam para o sol e viam que havia algo mais. Então, nós temos que acreditar que há um algo mais, e esse algo mais pode ser de equilíbrio, pode ser de paz, de harmonia, e que nós podemos alcançar. Então, um conjunto de aspectos objetivos e subjetivos somados, permitindo paz interior e mais tempo feliz
se compararmos com o tempo de infelicidade. Se nós vivemos 76 anos, a expectativa de vida no país, nosso coração terá batido cerca de 2 bilhões e 300 milhões de vezes. Uau. Esse número existe. É só fazer multiplicação. Em torno de 70 batimentos por minuto, né? 76, você chega a 2 bilhões e 300 milhões de vezes. Cada dia, nosso coração bate cerca de 100 mil vezes. Não é? Então, se você somar e você começar a perder tempo, já você chega nos 2 bilhões e 300 milhões e não aprendeu nada. Então, tem que aprender agora, com o presente, porque o presente é muito fugaz. Este começo já é passado. Então, nosso passado se avoluma, né? E nós estamos aqui criando expectativas para o futuro com a nossa conversa, conversando com você. Embora você não possa responder, mas tenho certeza que você está vibrando junto conosco. Tenho certeza. Porque nós estamos falando de coisas boas, coisas que diz respeito ao progresso do corpo, o progresso da natureza, o progresso do espírito, coisas que diz respeito à felicidade, que é o destino que nós queremos para todos nós aqui no planeta. Felicidade. Que você seja feliz, que nós possamos ser felizes junto com você, que nós temos empatia e possamos olhar você e ver que você tem alguma dificuldade, eu deixo você falar sobre essa dificuldade, procuro ajudar. E você também olha para mim e vê que eu tenho dificuldade e você quer me ajudar. Isso chama-se empatia, né? Um colocar-se no lugar do outro e um ajudando o outro, este futuro vai ser muito melhor, mais feliz, mais duradouro, uma expectativa de vida maior que permite aprender mais, né? E partir para uma outra existência dimensional já mais elevado, sem ter necessidade de tropeçar nessa pedra do desconhecimento, né? E com isto evoluir. Isso é muito interessante. Tá aí, ó, boas práticas, ações que você pode implementar no seu dia a dia. Falamos sobre tanta coisa bacana aqui. E nesse apanhado final aqui do doutor, falamos sobre essas práticas que são simples, que você pode implementar no seu dia a dia, como generosidade, como a empatia, né? Porque tem gente, às vezes, que ouve para responder, não para entender, né? Não é? A generosidade. Às vezes a gente passa tempo demais reclamando do que não tem, do que tempo para agradecer o que tem, né? Então, todos nós podemos implementar essas práticas, né, no nosso dia a dia, são hábitos, e também essa reflexão sobre a vida, né? Não é possível que aqui seja um ponto final. E eu até, concluindo aqui, né, a minha fala, e aí já passo a palavra para o doutor fazer suas considerações finais, mas eu até olho assim, sabe, doutor, eu não enxergo aquele Deus que olha para as nossas perguntas e fala assim, puxa vida, mas que chato, hein? Mais uma pergunta para mim? Não, eu acho que ele olha e vai estar no caminho, né? As perguntas são as melhores respostas muitas vezes, né? Fazer perguntas é muito importante, perguntar, né? Refletir sobre o sentido da vida, isso traz um impacto positivo para você, para a sua saúde e para a sua longevidade. Ok? Eu adorei esse bate-papo, viu, doutor? Olha, eu ficaria umas 2 horas aqui. Deixa eu contar 2 histórias. Mas conte a primeira história é o cavalo de Samarra. Cavalo de? Samarra. Samarra. Um cidadão, um soldado do rei, estava num vilarejo, lá na Idade Média, e de repente viu uma figura estranha, vestida de preto, alta, com um olhar estranho, e ele assim, é a morte, e veio me pegar. Ele ficou desesperado. Foi até o rei e disse, a morte está aqui no vilarejo e veio me buscar. Por favor, me conceda o cavalo mais veloz aqui do seu reino, que eu preciso ir para Samarra. Eu preciso fugir da morte que está aqui ao meu lado. Aí o rei se apiedou deste soldado e permitiu que utilizasse o cavalo mais veloz que tinha no reinado. E o cidadão foi para Samarra. O rei foi até o vilarejo, ficou curioso e viu essa pessoa, esse ser. E chegou para ele e disse assim, escuta, você amedrontou o meu soldado que teve que viajar para Samarra? Não, eu estava curioso, porque eu estava no meu programa encontrá-lo em Samarra hoje à tarde, e ele estava aqui ainda. Portanto, não dá para evitar este processo final. Ele vai acontecer. Ele foi para Samarra onde a morte ia encontrá-lo, né? E outra história que estava vendo uma enchente, e o rio estava subindo, e civil, né? O pessoal que faz atenção civil, né, estava dizendo para o cidadão que estava lá no interior, olha, saia daí, porque o rio está subindo
e venha conosco, ele entra no barco, a água já estava... E senão você vai morrer. Aí o cidadão disse, não vou sair da minha casa. Tenho certeza que Deus vai me salvar. E o cara ficou, não teve jeito. O rio continuou subindo, ele já estava com a água já pela janela, tal. Veio o barco novamente e disse, vamos embora, você vai morrer. O rio está subindo, ele vai ultrapassar a sua casa, vamos embora. Não, eu vou ficar aqui porque eu tenho certeza que Deus vai me salvar. A água continuou subindo, o cidadão foi para o telhado. A casa quase toda embaixo d'água. Aí veio um helicóptero, lançou uma escada e disse, pega a escada, senão você vai morrer. Não vou da escada, tenho certeza que Deus vai me salvar. Bom, a água subiu, o cidadão morreu. Chegou até Deus e disse a Deus, puxa vida, tanto que eu confiava em Ti, Senhor, né? E agora eu morri. Aí Deus respondeu, eu não sabia mais o que fazer. Eu te mandei 2 barcos, te mandei 2 barcos e um helicóptero. Então, Deus está mostrando no dia a dia, né, as alternativas para a gente ser mais feliz, alternativas para a gente viver mais e melhor, né? Então, nós temos essa possibilidade, né? É só, como dizia o meu professor, olha e vê, ouve e escuta, sente. O futuro está sendo mostrado, a doença ou a saúde está sendo mostrada. É o que desejo a todos que estão nos ouvindo, que todos estão nos vendo, felicidade, alegria continuada, elevação do pensamento, um espírito leve, solto, livre, de modo a aproveitar das belezas da matéria, sem desconsiderar a importância do espírito. Nós somos, antes de tudo e sempre tudo, espíritos que vão evoluir, isto é, energia que vai evoluir no conhecimento, na percepção da vida e no entendimento da razão verdadeira de ser e existir. Muito obrigado pela sua oportunidade, a Quanta. Obrigado a você, Wagner, a todos os colaboradores que me permitiram estar aqui. E eu até havia preparado o meu notebook, está aqui ao lado. Nem usou, hein? Não, porque eu cliquei e não evoluiu. Imagina, olha, eu cliquei e não saiu do lugar. Imagina se eu me... Ele ficou aqui, não viu o doutor mexendo. Eu falei, eu acho que ele não vai usar, não. Ainda bem que eu sabia o que eu queria falar. Obrigado a todos vocês. Ele sabe muito, e sabe muito. Tanto sabe que são mais de 20 livros, né? Nós comentamos no início. Aqui eu tenho 2 na minha mão, ó, do Analógico ao Digital, um livro para ler, ouvir e sentir. Sensacional, olha só. E tem esse aqui, Mensageiro de Sonhos. Muito interessante, o doutor comentou um pouquinho com a gente. Alguém que veio da dimensão evoluída orientar a Terra. Orientar a Terra. Ali, do Analógico Digital, tem 8 livros ali dentro. Sensacional. Se você abrir, Wagner, você vai mostrar como é que tem 8 livros aí dentro. Tem que QR Code aqui, gente, olha só. Muito legal, né? Esses são 2 dos 20, viu, gente? Mais de 20, né? Esse é o 22º. 22º. E aí nós vamos deixar na descrição do episódio como é que você pode, né, adquirir o livro aqui também do doutor, enfim, fazer contato aqui com o doutor e adquirir o seu livro, mas... Nós que agradecemos, doutor, foi um bate-papo riquíssimo sobre um tema tão importante que muitas vezes, ainda para alguns, é confuso, não quero falar sobre religião. Nós não falamos sobre religião, nós falamos aqui sobre espiritualidade e a importância, né, que essa dimensão tem para a tua longevidade, né? Existem pesquisas sérias sobre o assunto que foram mencionadas nesse episódio, que justamente falam sobre isso, né? As pessoas que cuidam dessa dimensão, da sua espiritualidade, são pessoas que vivem mais, têm menos doenças, etc. Eu acho que é isso que você quer, né? O ruim é morrer cedo, gente. Viver bastante é bom demais, longevidade é muito bom. Bom, gente, chegamos ao final do 2º e último episódio sobre espiritualidade e longevidade, mas eu diria que não é o último episódio da história do canal Conta Pra Mim. Eu acho que vale mais episódios, viu, doutor Luiz? Nós vamos ver a tua agenda aí pra gente gravar mais episódios contigo, um bate-papo super rico. Então finalizamos aqui o 2º episódio. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Se gostou, deixa aí o teu like, se inscreva no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades. E eu te aguardo num próximo episódio. Até lá, um abraço.